Pois é, ainda não é oficial, mas o Voltaço está muito, mas muito perto do acesso. Torce amanhã para uma vitória do Remo. Caso a vitória não venha, um empate na última rodada já garante o, o Voltaço na Série B de 2025. A equipe chega aos 9 pontos e fica muito perto aí de conseguir a vaga na Série B. E por outro lado, o Botafogo se despede da Série C de 2024 aí de maneira melancólica. A equipe que fez a melhor campanha na primeira fase terminará muito provavelmente na lanterna do grupo, já que somou apenas 2 pontos nesses 5 jogos disputados até aqui. Uma campanha ruim do Botafogo e, por outro lado, Volta Redonda. Com muito mérito, a equipe fez uma ótima campanha aí nesse quadrangular final, soube disputar a campanha com muita inteligência. Em casa, a equipe conquistou pontos importantes, venceu 2 vezes, venceu o São Bernardo na estreia e agora o Botafogo. E contra o Remo, que se mostrou o principal adversário do grupo, a equipe conseguiu 2 empates, não deixando que o Remo se desgrudasse, conseguindo aí esse acesso, ou enfim, estando muito próximo dele. Tanto que a torcida já comemora, os jogadores comemoram porque sabem que estão muito perto do feito, Adel Reis. Precisam apenas de um empate na última rodada, ou nem isso, né? Porque se o Remo vencer amanhã, já estarão na Série B de 2025. Volta Redonda, que fez uma ótima campanha, foi um time muito sólido, e o Botafogo, que foi tudo o oposto disso, Adel Reis. E no jogo hoje, por muito pouco, o Botafogo não apronta e não frustra os planos do Esquadrão de Aço, Adel Reis. Estevão Barros, vamos lá. Vou começar pelo time perdedor para a gente chegar no ápice da vitória do Volta Redonda. Se Botafogo, Estevão Barros, tivesse jogado pelo menos mais 3 partidas, né? Como jogou hoje, talvez nós estaríamos falando de um resultado diferente, um empate contra o Volta Redonda na casa do Volta Redonda, e o Botafogo estaria próximo do acesso e não o contrário. No início da partida, a equipe pareceu muito bem organizada, se aproveitou do nervosismo do Volta Redonda nos 15 minutos iniciais, tanto que aos 19 tem a jogada do Joãozinho num contra-ataque trabalhado ali com o Jô, que até então estava querendo jogar futebol, conseguiu fazer um belo gol, o Joãozinho, e assim, abriu o placar e jogou toda a pressão para cima do Volta Redonda. Esse nervosismo, Estevão Barros, que a equipe do Volta Redonda teve no início do jogo, facilitou muito, claro, para o Botafogo, mas a questão de organização tática do Botafogo estava funcionando muito bem. Além de abrir o placar cedo, ali perto dos 20 minutos, estava funcionando bem. Bruno Leite estava vindo buscar o jogo, Joãozinho estava sendo o principal homem do meio-campo e do ataque da equipe do Botafogo, Thalisson sempre firme na marcação. A equipe do Botafogo estava funcionando e fluindo muito bem o seu jogo. A partir ali dos 35, 36 minutos do primeiro tempo, teve aquele recuo básico, tranquilo, de uma equipe que está vencendo e quer segurar o resultado, ok, mas eu acho que cedeu muito espaço, Estevão Barros, para jogadores essenciais do Volta Redonda. E a partir disso, teve ali, as jogadas começaram a fluir mais da equipe do Volta Redonda e o Botafogo se perdeu nisso, porque o contra-ataque não teve mais, a marcação não encaixou mais, e até levar o gol de empate no lance do pênalti, que a gente vai comentar aqui, o Botafogo já não estava mais conseguindo dar aquela dinâmica que teve nos primeiros 20 minutos de jogo. Tudo bem, teve a melhora do Volta Redonda, mas o Botafogo, Estevão Barros, ele esteve perto não só de, como fez o primeiro gol, de ampliar o placar ainda na primeira etapa. Então fica aquele questionamento, né? Por que não conseguiu jogar assim as outras partidas? Por que só hoje, quando o resultado de vitória era importante, essencial e de sobrevivência para a equipe na competição? Então fica esse questionamento em relação ao trabalho do Evaristo Pisa e desses jogadores que começaram hoje. Estevão Barros. Na segunda etapa já foi um pouco mais de desespero, ele teve que colocar o Henrique Dourado ali, manteve o Jô, trocou o Evandro pelo Rafael Furlan justamente por estar sofrendo no lado direito do ataque do Volta Redonda, esquerdo da defesa do Botafogo.
Enfim, o segundo tempo foi muito mais de físico do que propriamente dito de estratégia. E no físico, Estevão Barros, o Botafogo realmente sentiu totalmente a partida. Teve uma jogada de contra-ataque ali que o Lennon tentou colocar a bola na frente, ele não conseguiu dar 2 passos na frente, tão cansado que ele estava. E como eu havia dito no início da partida, aqui no nosso pré-jogo, o físico decide muito mais do que o técnico na relação, em relação a partidas da Série C. E foi o que aconteceu. Do lado do Volta Redonda, Estevão Barros, o panorama é o seguinte: a equipe começou mal, sentiu a pressão, nervosismo, e só no final do primeiro tempo é que conseguiu se encaixar. E aí o jogo realmente funcionou. A partir de então, com um gol de pênalti, ainda conseguiu pressionar nos 5 minutos de acréscimo que tivemos no primeiro tempo para buscar a virada, mas a equipe saiu fortalecida, como eu havia dito. A equipe saiu fortalecida e veio para a segunda etapa com chances ali sabendo que se vira o jogo, praticamente garante o acesso. E as alterações foram sendo feitas, a equipe do Botafogo foi caindo fisicamente, o Rogério Corrêa, mais uma vez, faz uma leitura melhor do que o seu treinador adversário, coloca ali o Eliardo no lugar do Bruno Santos para fazer o trabalho de pivô. O Kellington foi uma alteração importante, o Douglas Esquilo sentiu fisicamente, sumiu da partida depois dos 15 minutos da segunda etapa. O PK, que havia entrado no lugar do Léo Rigo ainda no primeiro tempo, fez um excelente jogo. Em relação a conduzir a bola e ter a qualidade no passe, ele foi muito bem. Então, Estevão Barros, o Rogério Corrêa conseguiu fazer alterações e que a equipe mantivesse ou até melhorasse o nível de desempenho. E foi premiado no final do jogo, aos 43, com um contra-ataque, uma jogada aí do Kellington. 4 jogadores avançavam, mais o quinto ali, 5 jogadores no contra-ataque do Volta Redonda. Ele preferiu a jogada individual, fez um belo gol. Merecido para o Volta Redonda pela campanha que fez, por ter a possibilidade de chegar na quinta rodada com condições de jogar em casa, vencer um adversário direto e garantir praticamente o acesso, Estevão Barros. Pela partida de hoje foi todo um contexto de pressão, de nervosismo, de saber que jogar em casa com o apoio da torcida também pode ser um pouco dificultoso. Então, Volta Redonda se garantiu o acesso, que está muito perto, foi merecido pelo quadrangular final que fez. Pois é, cara, eu também acho que pode ficar triste ali pelo Botafogo e tal, mas reclamar do acesso do Volta Redonda, acho que não, porque a equipe de fato fez uma campanha muito boa, muito sólida e consegue aí ficar muito próximo. Lembrando, né? Matematicamente ainda existem chances do Volta Redonda ser eliminado. Se o São Bernardo vence amanhã e vence na última rodada e o Remo também vence seu jogo, teria que ver o saldo de gols aí. Mas acho improvável, até porque o Remo amanhã joga em casa, o São Bernardo teria que jogar tudo que não jogou nesses últimos 2 jogos para estragar essa festa aí do Volta Redonda e também do Remo. Né? Também tá nessa busca aí, amanhã a gente faz esse jogo. O Volta Redonda consegue aí, Adriel Reis, o acesso, a equipe bateu na trave outras vezes, consegue superar aí alguns traumas. E muito provavelmente estará na Série B de 2025, ainda pode fazer a final, né, dependendo do que acontecer na última rodada, a equipe ainda pode disputar ainda também o título da Série C. Agora, no jogo de hoje, a equipe sofreu um pouco. Teve momentos ali onde parecia que o Botafogo venceria a partida. Teve, principalmente na segunda etapa, ali quando o Volta Redonda cansou. Destaque ali para o Joãozinho na primeira etapa, que fez um belo gol. Conseguiu abrir o placar. E aí o MV empatou depois no pênalti. E no finalzinho o Kellington marcou o gol que deu a vitória para a equipe do Volta Redonda. O Volta Redonda agora muito próximo do acesso encara o São Bernardo na última rodada, que pode ser um jogo protocolar de Reis para definir ali o finalista, né? Quem será o representante desse grupo B na final da Série C. E é impossível a gente não falar do acesso do Volta Redonda sem falar do jogo do Remo de amanhã, que nós transmitiremos, porque agora um depende do outro, né? O Volta Redonda torce, amanhã vestirá a camisa do Leão Marinho para torcer aí pro Remo,
que vai ficar, não fica numa situação confortável. Se não vencer, um empate também deixa a equipe numa situação muito favorável. A questão é que vai ter que buscar fora de casa, vencer o Botafogo já eliminado. E é um jogo traiçoeiro. O Volta Redonda fez a parte dele e agora torce aí pro Remo buscar aí os 3 pontos amanhã para confirmar o acesso. Agora, Diel Reis, o Botafogo que encerra a Série C de maneira melancólica, vai fazer um último jogo aí que possivelmente, caso o Remo já esteja classificado, diante de sua torcida aí, um jogo para encerrar a temporada que prometia tanto e no final não entregou nada, né? A equipe fica pelo caminho e mais uma vez decepciona aí nesse quadrangular final, né? Mais uma vez, Estevão Barros, e mais uma vez sendo a melhor campanha da primeira fase. Bom, muitos podem dizer que pegou um grupo difícil e tudo mais, mas o outro lado, o grupo também está equilibrado. Então, acho que se as melhores equipes chegam no quadrangular para disputar, Estevão Barros, elas se equivalem. E o Botafogo, sim, era favorito, né? Nós fizemos um vídeo aqui, nós falamos que o Botafogo e Remo seriam favoritos, Volta Redonda também corria por fora. Era um grupo difícil, ok, mas pelas partidas que o Botafogo fez em casa, Estevão Barros, a gente já poderia condicionar aqui que a equipe não conseguiria esse acesso. Cria as oportunidades e não consegue concluí-las e convertê-las em gol. Esse foi o resumo da campanha do Botafogo nessa fase final. A equipe consegue fazer uma boa partida em casa, como fez contra o Volta Redonda, e tem chances importantes de abrir o placar e não conseguiu sair do 0-0 contra a equipe carioca. Hoje também estava passando por isso, mas, bom, conseguiu abrir o placar com o Joãozinho, levou um empate e depois disso não conseguia mais criar. Em algum momento da partida parece que a chave trocava e a equipe começava a brigar mais pelo físico, ficava nervosa, tanto que o Jô foi expulso em função de uma confusão ali boba no final do jogo. Assim, a gente fica triste porque a equipe do Botafogo é a segunda vez que faz isso, alcança a melhor campanha, chega perto do acesso e aí no quadrangular final ela decepciona. Claro, fica, como eu disse, o atenuante de que é um grupo complicado, mas Estevão Barros pontuar em casa num quadrangular, um mini torneio de tiro curto é muito importante. E isso fez muita falta para a equipe do Botafogo, que só empatou praticamente e perdeu. Então, é complicado falar, assim, se a gente arrumar uma justificativa plausível, a não ser o fato de que em casa a equipe não fez o que tinha que fazer, não fez o trabalho de casa, não fez o dever de casa, não venceu os jogos que teve como seu mando, e aí teve que brigar fora contra o líder do quadrangular, que era o Volta Redonda, pela sobrevivência. Então, como eu disse, o caminho que trouxe o Botafogo até o jogo de hoje, ele poderia ter sido diferente. E nós poderíamos estar falando de um empate do Botafogo, que talvez pudesse levar para a última partida para brigar pelo acesso de maneira mais tranquila. Então, decepciona por isso. A equipe chega com condições de favorita e decepciona sendo a lanterna do quadrangular, Estevão Barros. Isso é um pouco complicado de se analisar de uma maneira meio lógica, né? Como é que a equipe chega com a melhor campanha e aí decepciona dessa forma tão grotesca? Pois é, agora falando do lado aí vencedora de El Reis, você imagina que o Rogério Corrêa vá permanecer para o ano que vem, vá permanecer como treinador da equipe? Até porque seria uma puta sacanagem também da diretoria, né? Ah, beleza, amigão, valeu, agora você sai, a gente vai buscar outro nome aí. Conseguiu o feito de classificar a, a equipe e para a Série B e não permanecer seria meio que, pô, né, uma sacanagem. Mas dependendo, a diretoria pode avaliar e entender que tem que buscar outro nome. Mas você imagina a continuidade do trabalho do Rogério Correia, na equipe do Volta Redonda? Seria justo e honesto com ele, né? Ele trabalhou para que conseguisse o acesso, montou a equipe base para o acesso, fez o que fez para conseguir Estevão Barros, mas assim, outro torneio, é um nível a mais, então você pode imaginar que o Rogério Corrêa vai fazer pedidos de alguns jogadores pontuais em algumas posições para que ele tenha um elenco competitivo na segunda divisão.
Então, não é só a manutenção do Rogério Corrêa, é também garantir que ele tenha um elenco para trabalhar a nível de Série B também. Então, você não pode, por exemplo, culpar, se você não entregar para ele um elenco competitivo, que ele não faça um bom trabalho nas 5 primeiras rodadas do ano que vem. Né? Então, é isso. Nós tivemos, por exemplo, o exemplo do Amazonas, que manteve o Hélio dos Anjos, o Luizinho Vieira, Estevão Barros, e as coisas não fluíram bem. Mas aí as contratações foram surgindo, aí a Adilson Batista passou e chegou no Rafael Lacerda. Isso pode acontecer. Foram honestos com o trabalho do Luizinho Vieira, mantiveram ele no comando da equipe, mas ele não conseguiu proporcionar o trabalho e o resultado esperado. E aí ficava essa queda de braço. Eu preciso de jogador, aí a diretoria falava, mas você tem jogador e tudo mais. Então, existe muita conversa. A ver o que é o planejamento que o Rogério Corrêa vai ter junto com a diretoria do Volta Redonda. Eu, sinceramente, acho muito honesto e justo da parte da diretoria manter o Rogério Corrêa e entregar para ele o mínimo possível de elenco competitivo, Estevão Barros. Aí depois vê, depois de 5, 6 rodadas, avalia o desempenho e toma uma decisão aí, entendeu? Eu acho que é importante que faça essa manutenção, vai ter campeonato carioca ainda para ser disputado, então tudo isso serve como preparação e tudo mais. Eu acredito muito que o Rogério Corrêa pode fazer um grande trabalho com o Volta Redonda, não para conseguir o acesso, mas para fazer a manutenção da equipe na segunda divisão é mais importante do que qualquer outra coisa. Até porque, como você mesmo disse, Silvão Barros, em relação ao Santos, eu falo para o Volta Redonda. Não é só subir, é subir e se manter na Série B no ano que vem. Esse é o primeiro objetivo do Volta Redonda, caso esse acesso seja confirmado mesmo. O grande objetivo da equipe vai ser se manter na Série B, que não é fácil. Não é fácil, inclusive dos times que subiram da Série B ano que vem, o Brusque da Série C ano passado, subiram da Série B ano que vem. Olha essa construção de frase, puta que pariu. Subiram Caraca, eu realmente me confundi muito. Subiram da Série C do ano passado. O Brusque luta contra o rebaixamento. O Operário também tá ali. O Operário não, o Amazonas não. O Paysandu também tá ali brigando contra o rebaixamento. Então, não é tão simples quanto parece, né? Parece ser fácil, parece ser tranquilo, mas é sempre complicado e ardiloso. Então, as equipes precisam se planejar e não ter uma cobrança acima do normal aí em relação aos trabalhos da próxima temporada. A questão. Eita porra, o chat aqui tá no grau, hein? Parabéns, voltasse pelo acesso. Wallace Souza Santos, parabéns, voltasse pelo acesso. Será bacana ver um carioca no segundo escalão do futebol brasileiro. Lembrando, Wallace, que nós poderemos ter 2, hein? Porque tem um outro aí também que tá brigando pelo acesso da Série A pra Série B. A gente não pode se esquecer disso. Poderemos ter 2, hein? Tá aqui o Franklin Chora Fake, 13 Futebol Clube, o maior da Paraíba. Ao fake que rouba aqui, mas se lascar ali, tomando o próprio remédio. Tá aí o Franklin, deve ser torcedor do 13. Será? Pisando aí na cara do torcedor do Belo. E aqui o Wallace, ele mesmo lembra de El Reis, ano que vem Série B. Fluminense voltaço no Cidadania às 18h30, tá aí o Wallace provocando também o torcedor do Fluminense. Olha aí, sou 13 anos, a FIFA tem que tirar o título de pior time do mundo do Ibis de Pernambuco. O pior time do mundo é o eterno Série C de João Pessoa. O cara, são 20 anos na Série C e o Ibis já teve 2 acessos, tá aí, então. Torcedor do 13 tá montando no Botafogo. Impressionante. Segunda mensagem aqui dos caras alastrando. O Wallace coloca aqui de novo. Precisam se reforçar para o ano que vem. Série B não é fácil, isso é verdade. Vamos ver aí como a diretoria do Volta Redonda vai se planejar aí. Inclusive é interessante observar porque muitas vezes a gente vê movimentos dos times mantendo jogadores, sendo que muitas vezes é o contrário. É melhor você vender e contratar novos jogadores porque o nível parece que não, mas é diferente. Acho que, por exemplo, caras como Bruno Barra e Jean Drosny, acho que vão ficar.
Mas o outro ali precisa fazer uma avaliação do elenco para poder montar um elenco competitivo aí para a Série B, para pelo menos se manter. Acho que sonhar com acesso é depois de algumas temporadas aí bem firmado na Série B. Mas é uma questão aí. O lado bom é que estamos em setembro, você vai ter aí outubro, novembro para se planejar aí, dezembro para se planejar para a temporada que vem. Tem o estadual também, enfim. Volta Redonda vai ter tempo e vamos ver quais serão os caminhos que a diretoria vai seguir. O Fabrício Martins, amanhã o Remo ratifica o acesso do Voltaço. Pois é, a torcida do Volta Redonda agora é para o Remo ganhar amanhã do São Bernardo para garantir o acesso. E o Paulo Vitor Voltaço precisa contratar Série B, o sarrafo é mais alto, tá aí, reforçando aquilo que havíamos comentado nessa live aqui, nessa nossa análise. Amanhã, então, para você que está chegando aí no canal, você que veio para zoar o Remo, você que veio para comemorar o acesso você que veio para zoar o Botafogo, você que veio para comemorar o acesso do Voltaço, amanhã nós teremos aqui, a partir das 16 horas, o jogo entre Remo e São Bernardo. Jogo esse que, como colocou o Paulo Vitor aqui, aliás, o Fabrício Martins, vai confirmar ou não o acesso do Volta Redonda. Caso o Remo vença, já define os dois classificados para a Série B de 2025. E na última rodada eles só se enfrentariam para definir quem iria para a final e quem já encerraria a temporada de 2024. Então, amanhã Remo encara o São Bernardo no Mangueirão. Expectativa de um grande jogo. O favoritismo é do Remo por jogar em casa e por ter melhor campanha. O Remo decide aí a sua vida contra a equipe do ABC Paulista. E no final de semana que vem nós faremos aí os dois jogos finais também desse grupo B, os jogos que encerrarão esse quadrangular final e que teremos aí os times classificados para a final e aqueles que ficarão apenas com o acesso da Série B de 2025. Então amanhã, a partir das 16 horas, Remo e São Bernardo, jogo que pode definir a vida do Remo e também do Volta Redonda. E para encerrar aqui, o Wallace de Souza Santos, sou torcedor do Vasco, mas fico feliz com o acesso do Voltaço. Será relevante para o futebol carioca. Apoiar esses times a se reerguerem é sempre bom. E repito, Flu e Voltaço às 18h30 no Cidadania. Tá aqui o Wallace. Wallace, tem hoje ele infelizmente não pode estar aqui, mas Cássio Ângelo, nosso outro comentarista aqui, ele também é torcedor do Vasco e ele também apoia tudo isso que você falou. O crescimento dos times do Rio de Janeiro, do entorno ali, né, desses times como Volta Redonda, Nova Iguaçu, e também que ano que vem tenha Fluminense e Volta Redonda no Cidadania às 18h30. Então, não é um sentimento apenas seu, viu, Wallace? E é isso, agradecer ao Adiel Reis, a quem diga, Adiel. Só tem uma galera aqui na live com a gente. Faltam 23 inscritos para a gente chegar ao número 1000. Que tal esse pessoal se inscrever, hein? Quem ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no canal. A gente já está encerrando a live. Então, amanhã a gente volta para fazer o jogo do Remo. O pessoal se inscrever aqui no canal. Seria importante para ajudar o nosso trabalho. E seguir a nossa página lá no Instagram também, onde a gente compartilha a nossa agenda todo dia. Essa semana tem Champions. 2 jogões que a gente vai transmitir aqui também. É isso. Então você se inscreva no canal. No link aqui embaixo tem também o link para você concorrer a uma camisa do Paysandu e uma camisa do Amazonas, que são os times que a gente começou esse sorteio na Série C do ano passado e foram os times que conseguiram acesso e passaram a representar o norte do país na Série B, né, desse ano. As duas equipes ali ainda disputando, jogando ali representando o norte e também tentando se manter na Série B. Então, se você quiser concorrer a uma dessas camisas, o link está aqui na descrição. Você vai lá no nosso Instagram, segue a gente, curte a postagem e marca quantos amigos você quiser para poder concorrer a uma dessas camisas. O sorteio vai acontecer no final de semana que vem, mediante a gente bater 1000 inscritos, e aí a gente conseguir sortear, mas no último jogo da Série C, o jogo que fecha esse quadrangular final, a gente vai sortear as duas camisas aqui ao vivo, tá bom?
Então, para quem tá chegando aí, ajude o Meio Armadores a continuar nesse crescimento aí, que é importante. É isso. Agradecer ao Adiel, agradecer quem esteve aqui no chat, a quem mandou sua mensagem, a quem deixou o seu like, a quem deixou sua inscrição e a quem também só viu. Lembrando que a todos que se você deixou o like, se você se inscreveu, se você comentou no chat, o Adiel Reis vai entrar em contato com você com uma mensagem especial, agradecendo aí a sua colaboração para com o canal, tá bom? É isso. Valeu, falou e até amanhã. Valeu.